Olá, meus queridos catequizandos! Tudo certinho por aí? Então vamos lá começar mais um encontro? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos falar sobre vocação. Nós estamos no mês de agosto, não é? E o mês de agosto é o mês que nós aprendemos bastante coisa sobre vocação. O que será que é vocação? Vocação é um chamado de Deus. É quando Deus nos chama para uma missão. Então, quando nós estamos, brincando, estamos conversando com alguém, às vezes alguém pergunta pra gente, o que você vai ser quando você crescer? E aí a gente pensa, será que a gente vai ser médico, enfermeiro? Será que a gente vai ser costureira? Será que a gente vai ser pintor? E tantas outras coisas, que a gente pode estar trabalhando, pra gente ter o sustento, da nossa vida, da nossa futura família, não é? E o que será? A gente fica pensando, mas eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Você sabe o que Deus quer que você faça? É a mesma pergunta, Mas só que estamos direcionando isso para Deus, não é? Nós precisamos sim perguntar para Deus o que Ele quer que nós façamos, O que Ele quer que a gente seja, Você pode perguntar para Deus o que o Senhor quer que eu faça quando eu crescer, não é? Porque a gente fica assim, sabe? É como se fosse um barquinho, Nós estamos lá, vivendo a nossa vida. Nós estamos lá num barquinho, navegando lá naquele mar lindo, azul. A gente vê as belezas, a gente vê os perigos, a gente vê algumas coisas estranhas. A gente passa por tempestade, mas a gente também passa pelo aquele sol lindo, aquele dia maravilhoso, não é? E se a gente não tem nenhuma direção para ir, aquilo acaba ficando meio chato, A gente tá indo pra onde? Não sei. Estamos indo. Nossa, mas nós vamos virar pra direita ou pra esquerda? Não sei. Nós estamos aqui, à deriva, sem ter direção. Às vezes nós ficamos assim, sabe? E não é bom, Nós precisamos ter uma direção, um lugar pra gente ir, E lá na Bíblia tá escrito que nós sim devemos ser sal e luz do mundo, não é? Nós devemos sim ter uma direção certa para a gente seguir, dar sabor e também levar a luz de Deus, para as pessoas, para a nossa vida, dar sentido para a nossa vida, não é mesmo? Ah, mas quando a gente pega a direção certa, a gente vai embora, a gente começa a encontrar a felicidade, conosco mesmo e com tudo que a gente está vivendo, tudo que está ao nosso redor, começa tudo a fazer sentido, começa tudo a ficar bem legal, não é? Mas como que a gente consegue encontrar a direção certa, Porque tem vários lugares, Como que a gente vai saber qual é a direção certa? Aí está. A vocação, É Deus nos chamando, Ele chama assim. Eu até lembrei daquele nosso encontro que a gente fala sobre a identidade cristã. Lembra que eu falei que quando a gente carimba, a nossa digital lá no documento, ela é única? Deus fez cada um de nós como um ser único. Pois é, Deus também colocou uma vocação única para cada um de nós, sabia? Cada um tem um dom especial, cada um tem algo especial dentro de você, sabia?
Pois é. Cada um de nós tem sim um chamado de Deus, uma vocação, um lugarzinho especial onde Deus quer que você seja sal e luz. Poxa, que legal! Mas tem alguns santos que diz que não é fácil mesmo, né? Conseguir compreender qual que é essa vocação. Não é uma tarefa muito fácil. O que então nós vamos precisar fazer para poder encontrar a direção certa do nosso barquinho, para a gente ser sal e luz e atender à vontade de Deus na nossa vida? Tem uma pessoa muito especial para nós, que é o padroeiro da nossa paróquia, né? São João Bosco. São João Bosco, Dom Bosco, né? Ele nos passou algumas dicas para que a gente possa compreender a vocação, encontrar a nossa vocação. São João Bosco, ele se tornou santo, né? Em 1934, você sabia? Não faz tanto tempo assim, não é? São João Bosco, ele foi nomeado pelo Papa João Paulo II como pai e mestre da juventude. Ele adorava ficar junto com os jovens, né, com as crianças, principalmente com os jovens. Ele era uma pessoa muito, mas muito temente a Deus. E ele era assim muito, muito dócil ao Espírito Santo. Por isso ele era muito carismático. Tinha algumas pessoas que chamavam ele até de louco, de tão carismático que ele era, de tão apegado que ele era com o Espírito Santo. Ele fazia algumas coisas assim para poder catequizar os jovens, que as pessoas até achavam meio estranho. Ele é meio doido, eu acho que sim, mas doido, louco por Jesus, doido, louco por uma alma de um jovem, para levar essa alma para Deus. Olha que legal! E ele ajudou muitos jovens a encontrar a vocação deles. Esse padre, ele nasceu no dia 16 de agosto de 1815. E ele se tornou padre, né, com 26 anos. Mas desde criança, ele já era muito religioso, ele já buscava muito a Deus e ele já sabia qual que era a sua vocação. A mãe dele se chamava Margarida. Ela era muito religiosa e ela sempre ensinou, catequizou São João Bosco. Ele também na verdade, ele sofreu também muito, né, por essa loucura, vamos dizer assim, né, pelos jovens, né, de catequizar, de resgatar esses jovens, né, ele acabou sofrendo bastante também, né. Mas ele também catequizou muito, muito mesmo, né, e ele catequizou com muito amor, né, por esse amor que ele tinha a Deus, ao Espírito Santo, né, a Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então ele conseguiu também catequizar muito esses jovens. Ele também tinha sonhos proféticos, né, que foram se realizando, né, anos para frente. Ele era uma pessoa muito boa, muito temente a Deus. E ele morreu no dia 31 de janeiro de 1888, tá certo? E ele se tornou um grande santo, então, esse pai e mestre da juventude. Eu estou falando dele aqui porque, como a nossa paróquia é de Dom Bosco, né, nós comemoramos, né, nós festejamos então aqui o nosso padroeiro no dia 16 de agosto, que é do dia do seu nascimento, porque ele faleceu, né, em janeiro. Janeiro é um mês, né, que tem as pessoas estão de férias, né? Então
é um mês assim mais tranquilo, então acabaram então para festejar, né, celebrar a festa, então no dia que ele nasceu, que é agora no dia 16 de agosto, tá bom? E aproveitando que a gente está falando de vocação, Dom Bosco nos passou algumas dicas para que a gente pudesse encontrar a nossa vocação, ajudar a nosso barquinho então a encontrar a direção para que a gente possa ser sal e luz. Ele diz que nós, né, podemos sim muito pedir a Deus, né, para que nós encontremos a nossa vocação, né? E ele pede para que a gente faça uma oração muito, muito humilde, para que Deus nos revele, né, essa vocação. E ele diz assim: o Senhor, o que queres que eu faça? Né? O que o Senhor quer que eu faça quando eu crescer, né? Quando eu for para o mundo, vamos dizer assim, não é? Quero fazer a tua vontade, Senhor, né? Que seja feita a sua vontade, porque o Senhor é o meu Deus. Olha que lindo, né? Então, Senhor, o que queres que eu faça? Quero fazer a tua vontade, porque o Senhor é o meu Deus. Ele nos ensina essa oração. Ele também nos pede para fazer penitências, sacrifício, né? Colocando essa intenção, né? Lembra quando eu falei sobre penitência, sobre jejum, né? Deixar de comer um pedacinho daquele chocolate gostoso, né? Você tá comendo, ela guarda aquele pedacinho, dá para alguém, né? E oferece isso, né? Pela intenção da vocação, né? Quando você tiver alguma coisa assim que você gosta muito, você pode deixar aquele momento, né, para não fazer, né, ou não comer alguma coisa, ou se colocar em oração, né, por alguém, por alguma situação e oferecer isso por intenção da sua vocação. Ele também pede, né, para que a gente possa também estar oferecendo a Santa Missa. Então, quando a gente for à missa, a gente também pode colocar na intenção da missa para que Deus nos revele a vocação, tá certo? Ele também fala que a gente pode pedir pela intercessão de São José e de Nossa Senhora, porque São José e Nossa Senhora são humildes, imensamente humildes e obedientes a Deus, né? Então, eles, pela o exemplo, né, de obediência, de humildade que eles tiveram, né, eles podem estar ajudando, né, nessa intercessão para que Deus revele a nós a nossa vocação e a gente possa encontrar a vocação. E também a gente pode, outra dica que Dom Bosco dá é que a gente pode estar pedindo ajuda para o nosso anjo da guarda, né? O anjo da guarda, ele pode também nos direcionar, né? Ele pode soprar, né? O nosso barquinho, mostrando, olha, é por aqui, não é? Nos dá também a direção certa para para que a gente possa encontrar a nossa vocação. E também a gente pode estar pedindo a intercessão para o nosso santo de devoção. Você tem um santo de devoção? Nós temos muitos santos, né, na nossa igreja. Nós podemos encontrar a história deles, né, tem vários livros, tem alguns filmes também que a gente pode estar encontrando falando sobre a vida dos santos, né? Uma história mais linda que a outra, uma história que a gente aprende muito, né? Então, se você tiver já um santo de devoção, né? E se seu santo de devoção for Dom Bosco, pede a ele, né, a intercessão para que você encontre, né, a sua vocação. E ele também pede, né, para que possa também, para quem possa estar fazendo também um retiro, né, para que possa um retiro vocacional, para que possa estar discernindo aí sua vocação, né? Nós temos tantas profissões, né? Nós temos tantos caminhos que a gente pode estar seguindo, né? Tem a vocação, né, sacerdotal, né? Tem tantas coisas,
lindas, né, que pode estar fazendo, né? Tem pessoas que vão para a área da saúde, vão cuidar de pessoas, né? Tem pessoas que vão mais da área de tecnologia, vai ajudar o desenvolvimento e tantas outras coisas, né? Mas que nós não sejamos apenas bons profissionais, mas que a gente também possa ser sal e luz, né? Também dentro daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Se você está tendo um bom trabalho como um bom profissional e agregar isso, né? Acrescentar isso, né? O dom que Deus te deu, né? E colocar isso a serviço também, você vai estar muito, muito mais realizado, muito mais feliz, não é verdade? Então, é isso. Que São João Bosco interceda por nós, né, para que possamos todos encontrar a vocação, o chamado de Deus para cada um de nós aqui na Terra, não é mesmo? E São João Bosco, ele tem uma frase que diz assim: a música também serve para educar. Ele gostava também de muita música. E tem uma aqui que fala um pouco sobre a vocação, né? Quando Deus nos chama, né? Quando Deus nos revela a vocação, a gente tem que estar prontos para dizer nosso sim, não é mesmo? Então vamos lá? Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade e para viver do seu amor. Por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima.